Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira, e o nosso tema de hoje vai ser o greening, uma importante doença que tem aumentado a sua presença nas lavouras do Brasil e prejudicando muito a produção de laranjas no país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o greening, principalmente o que o produtor pode fazer para tentar se proteger, para tentar combater este mal nas suas lavouras, é o Gabriel Dornelas. Ele é engenheiro agrônomo, gerente de marketing de campo da linha HF da Corteva, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Gabriel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre uma importante doença, né, que está acometendo nossos citros aqui em todo o cinturão citrícola do estado de São Paulo e outros estados em nosso Brasil. Gabriel, vamos começar tentando entender um pouquinho melhor o greening. O que é o greening efetivamente? Como é que ele age nas lavouras uma vez que ele está instalado? O green ele foi descoberto aqui no Brasil no ano de 2004, né? Então nós convivemos aí mais ou menos há 19 anos com essa doença, e de lá para cá os problemas eles só têm aumentado, né? Porque ano após ano as infestações de psilídeo, que é o vetor dessa doença, né? Então o green é uma doença bacteriana que ela é causada por um inseto vetor, né? Esse inseto vetor é chamado de psilídeo. Então a Diaphorina citri é o nome científico desse psilídeo, né? E uma vez esse psilídeo infectado, ele pode contaminar várias plantas de citros, né? Então, hoje, ele é o principal problema, porque ele é o causador exclusivo dessa doença. E aí, Gabriel, uma vez o psilídeo entrando ali na lavoura, entrando nas árvores, o que ele faz para transmitir essa doença e a doença age como? Sim, uma vez um psilídeo infectado, né, entra na lavoura, ele vai causar a disseminação dessa doença, né? Então, uma planta, uma vez doente, uma vez uma planta com green, essa planta ela não pode ser curada. Então, o citricultor, muitas vezes, ele tem que fazer a erradicação daquela planta que está doente para evitar uma maior disseminação dentro do seu pomar. Então, o controle ele deve ser feito principalmente para controlar o vetor, porque a doença é uma doença que não tem cura. Então, hoje, quando a gente preocupa, quando a gente começa a falar de manejo de greening, a gente sempre tem que pensar no manejo do psilídeo. E hoje, quando a gente traz para o psilídeo, grande parte desse psilídeo, né, que nós temos hoje dentro das áreas, eles já estão infectados com essa bactéria, então eles vão transmitir cada vez mais para outras plantas que ainda não estão com a doença. E qual que é o potencial de prejuízo que a doença pode causar num pomar, numa lavoura, Gabriel? Os potenciais são muito altos, assim, quando a gente pensa, essa doença ela causou muitos danos na Flórida, né? Então, uma região que chegou a produzir 10 vezes menos do que produzia alguns anos atrás. Os prejuízos eles podem vir a chegar a uma região a não poder mais plantar os citros, né? Então, os prejuízos, eu digo que eles podem chegar a 100%, uma vez que uma planta infectada, ela tem a sua queda prematura de frutos, né? E o produtor ele tem que ir arrancando até perder a viabilidade daquele pomar e ele ter que migrar para outras áreas onde ele tem uma menor pressão dessa doença. E hoje, como é que está a distribuição da doença aqui no Brasil? Tem diversas regiões sofrendo com esse problema, né? Sim, o principal problema está no estado de São Paulo, né, que é o maior estado produtor de citros do Brasil. Então, o Brasil é o maior produtor exportador de suco de laranja, né? O principal problema está aqui na região do estado de São Paulo, em regiões como Porto Ferreira, Limeira, Duardina, Avaré, ou seja, do meio do estado de São Paulo para baixo, e ela está avançando para outras regiões. Então, hoje nós temos muito problema no estado de São Paulo, no Paraná e em Minas Gerais, mas também com relatos já em alguns estados, como Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina.
Você comentou agora há pouco, né, desse potencial muito agressivo de perdas que a doença traz. A gente já teve alguns episódios aqui comentando sobre essa situação, inclusive com produtores, com o pessoal do Fundicitrus falando desse problema. Tem muito produtor até começando a deixar atividade, diminuindo áreas, coloca bastante em risco a própria produção brasileira de laranjas, né? Com certeza, nós estamos vendo a citricultura, ela passa por uma migração, né, daquelas regiões que têm muito problema, onde os produtores eles não estão conseguindo formar pomares novos, então eles encontram necessidade de migrar para outras regiões que têm problema, e aquelas regiões que são regiões características, principalmente aqui no estado de São Paulo, elas estão diminuindo drasticamente as suas áreas. Então, o citrus ele passa por uma migração. Eu acredito que esse citrus ele não vai acabar, porque nós temos uma cultura muito importante, né, para a nossa região aqui do estado de São Paulo. Então, eu entendo que ele vai migrar, mas eu acredito que ele não vai acabar. E aí, Gabriel, diante de todo esse cenário, essa importância que a gente destacou, todas essas perdas, os prejuízos, o que que o produtor pode fazer para tentar se proteger, para tentar combater? Quais são ali os primeiros passos que ele precisa ter atenção? Sim, os primeiros passos que ele precisa ter atenção, ele começa desde o plantio, né? Então, a escolha de uma área, a escolha da muda não infectada, são fatores primordiais para evitar a disseminação dessa doença. Então, a partir do momento que ele fez essas escolhas corretas, né, e plantou uma área, ele precisa trabalhar sempre de forma preventiva. Então, como a gente comentou, né, a doença ela sempre é transmitida por um inseto vetor. O controle com inseticidas, hoje principalmente inseticidas químicos, ele é primordial e fundamental para que a gente evite a disseminação, ou seja, que a gente tenha uma área, uma região com menor índices de green e menor incidências de psilídeo. E também o controle de plantas voluntárias, né? Principalmente quando a gente fala de murta. Murta é uma planta muito utilizada aí, nas cidades, é conhecida também como dama da noite, né? Ela tem um odor característico, então ela é ela é o principal hospedeiro do psilídeo, né? Depois dos citros. Então, o controle dessas plantas hospedeiras ela é fundamental para a gente ter um controle dentro das áreas citrícolas. Então, não adianta nada o nosso produtor fazer um manejo eficiente dentro da área dele e ter plantas hospedeiras ali que vão disseminar. Esse é um inseto que pode ser disseminado a longas distâncias, né? Então, esse controle de plantas hospedeiras também é fundamental para a gente controlar. Uma vez que a gente tem instalado na área, a erradicação de plantas doentes é fundamental, porque muitas vezes o produtor ele está com uma planta que está com uma carga pendente muito boa, então tem bastante frutos, ele vai tirar 2 caixas ainda nessa safra, por exemplo, ele tem receio de arrancar uma planta infectada, porque ela ainda está trazendo uma renda para ele, né? Mas o ponto que a gente sempre fala é a erradicação ela tem que ser pensada no futuro, porque quanto mais cedo eu erradicar aquela planta que está com green, menor vai ser a minha disseminação, porque eu vou ter mais psilídeos chegando naquela área, sugando numa planta, porque o psilídeo é um inseto sugador, né? Então ele suga a seiva dos citros, então é onde a bactéria ela circula, é como se fosse as veias da planta, né? Então ele se contamina e ele vai contaminar outras plantas em volta naquele pomar. Então por isso que a erradicação, a partir da detecção, a gente já precisa começar as erradicações, porque muitas vezes antes da planta apresentar os sintomas, ela já está contaminada e o inseto pode picar aquela planta, né? Ele pode sugar aquela planta e contaminar outras plantas vizinhas ali dentro daquele talhão, dentro do mesmo pomar.
E a tomada de decisão para fazer essa erradicação, Gabriel, é um pouco difícil, né? Como você destacou, o produtor às vezes deixa ali de ganhar uma, duas caixas a mais para fazer essa troca, investir numa nova planta, mas precisa ter essa consciência de pensar a longo prazo, né? Sim, a citricultura, ela é uma cultura perene, né? Então, a laranja, por ser uma cultura perene, a gente tem que pensar na produção em vários anos, e nunca diferente do que a gente pensa muitas vezes numa cultura anual, numa soja, num milho, né? Porque você vai passar um ciclo ali de 120, 150 dias, vai colher aquela cultura. A laranja, não. Você vai ter laranja esse ano, você vai ter laranja nos outros anos. Então, um pomar, ele tem que ser longevo, né? Então, a gente precisa ter um pomar produzindo bem durante vários anos para trazer uma rentabilidade boa para o produtor. E se ele não fizer esse manejo bem feito, ao longo dos anos, ele tem que renovar uma área muito cedo. E aí, Gabriel, você comentou agora há pouco, né, a importância também dos inseticidas para tentar combater esses insetos, os psilídeos, até nas participações anteriores que a gente teve sobre esse tema com produtores, com o pessoal de pesquisa, um ponto levantado por eles foi a resistência de alguns produtos já aparecendo. Como é que vocês estão acompanhando essa situação? Tem produtos novos chegando, novas formulações? Como é que está esse cenário para resistência dos inseticidas? Sim. Guilherme, nós como companhia, né, a Corteva é uma empresa de tecnologia, uma empresa de pesquisa. Nós já viemos monitorando esse mercado há um longo período e nós já vínhamos observando o alto uso de alguns grupos químicos de inseticidas para o controle de psilídeo. Então, eu trago um dado assim, nos últimos anos, cerca de 90% das aplicações para o controle de psilídeo eram realizadas com apenas 3 grupos químicos, que são os piretróides, os neonicotinoides e os organofosforados. Para a gente ter uma ideia, só os piretróides são responsáveis, né, até a última pesquisa que a gente contratou aqui na Corteva, só os piretróides são responsáveis por mais de 50% das aplicações, ou seja, a cada 2 aplicações, uma era feita nesse grupo químico. E aí, recentemente, a Fundecitrus publicou, né, em parceria com a Exalc, a resistência aos grupos químicos dos piretróides e dos neonicotinoides, e recentemente ela publicou também dos organofosforados. Então, os 3 principais ingredientes ativos que são usados na citricultura hoje, eles estão perdendo a eficiência. E a Corteva, hoje, ela tem nesse mercado, né, então ela está focando aí nos últimos anos, ela trouxe 2 ferramentas muito importantes, que são 2 grupos químicos diferentes do que tem na citricultura hoje. Então, são 2 moléculas exclusivas da Corteva, uma do grupo químico das espinosinas, é uma molécula de origem biológica, né, que é o Delegate, e o outro é o ingrediente ativo que a gente chama a tecnologia Isoclast, que está dentro do produto comercial Werther, né? Então, hoje, a Fundecitrus está mostrando vários trabalhos aí nos momentos nas palestras que ela está fazendo, um Citrus em Foco em todo o Brasil, que temos 4 grupos químicos que estão entregando um bom controle hoje para a psilídeo. E desses 4 grupos químicos, a Corteva tem o grupo químico das sulfoxaminas, que é o Isoclast, que é o Werther, né, produto comercial Werther, e o grupo químico das espinosinas, que é o Delegate. Então, hoje, nós focamos nessas culturas, nos especializamos com posicionamento para atender o citricultor e ele conseguir lutar contra o green, né? A gente fala que o green é coisa séria e nós estamos todos juntos contra o green, porque os impactos diretos e indiretos dessa doença, eles são enormes. E, Gabriel, pelo que você acompanha, é possível a gente vencer essa luta contra o green? É possível ter uma solução ali para o futuro? Eu acredito que sim, nós estamos em busca, né? Eu acredito que o Fundecitrus, principalmente,
com todos os parceiros deles, e hoje nós, como uma empresa amiga do citricultor, em parceria lá com o Fundecidos, estamos tentando buscar moléculas dentro de casa, também para fazer esse manejo eficiente. Eu acredito que, com base na sua pergunta, né, é possível, desde que todos estejam juntos nessa mesma guerra, né, porque não adianta nada um produtor ou uma grande indústria fazer todo o trabalho bem feito, fazer uma rotação de ativo correta e controlar o psilídeo dentro da sua propriedade, se os vizinhos que estão em torno não fizerem um controle bem feito. O psilídeo, ele voa, ele é disperso pelo vento, então não adianta nada eu fazer o meu serviço bem feito se o meu vizinho não o fizer. Então, assim, podemos sim vencer o greening, mas tem que ser uma batalha coletiva, não uma batalha individual dentro de uma região ou outra. É um cenário de controle parecido com o que a gente tem no milho com a cigarrinha, né, Gabriel? Os enfesamentos da cigarrinha é mais ou menos uma situação semelhante, né? Sim, com certeza. Na cigarrinha, se a gente não tirar a tiguera de milho que está fora da época dela, você aumenta a população. O psilídeo é a mesma coisa. Nós temos relatos de consultorias parceiras da Corteva, né, que nos relata hoje fazendo aplicações a cada 5 dias em algumas regiões, até mesmo a cada 3 dias para o controle de psilídeo, e fazendo um monitoramento bem feito através de armadilha, eles nos relataram que o controle dentro da área ele foi bem feito, mas a reinfestação, que a gente chama da revoada, ela é tão alta que em 2, 3 dias no máximo, a armadilha já está pegando vários insetos. Então, igual eu comentei, se for uma guerra de um soldado só, com certeza a gente vai ter muito mais dificuldade para vencer. Gabriel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do greening, os potenciais prejuízos e principalmente essas ações que o produtor pode fazer para tentar se proteger, para tentar combater a doença e o inseto transmissor dela. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação e dizer que nós, como companhia, estamos de portas abertas para tirar as dúvidas das nossas ferramentas e estamos à disposição para ajudar a todos da melhor forma possível. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você, para todo mundo da Corteva. As portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast estão abertas para vocês sempre voltarem, contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Perfeito, um abraço, muito obrigado. O Gabriel Dornelas, engenheiro agrônomo, gerente de marketing de campo da linha HF da Corteva, conversou com a gente para contar um pouquinho sobre o cenário do greening nos pomares de laranja do Brasil. Uma importância doença que vem se espalhando, ganhando importância e prejudicando muito a produção brasileira. Uma doença que já foi responsável por devastar muito da produção de laranja na Flórida, nos Estados Unidos, também aparecendo no Brasil, muitos produtores migrando de região, deixando de produzir, então um sinal de alerta muito importante ligado. E aí o Gabriel destacando, além desse potencial muito grande de prejuízos que a doença pode trazer, todas as ações que o produtor precisa ter em mente para tentar se proteger, tentar fazer esse controle. Então, desde a eliminação de plantas hospedeiras até o monitoramento da presença dos insetos transmissores, os psilídeos, e também, claro, aplicações de inseticidas tentando combater esse inseto psilídeo, e a importância de fazer essas ações em conjunto, em toda a região, já que o inseto presente em uma lavoura pode se expandir para outras, pode se espalhar para outras regiões e aí levar essa doença para outros produtores. A importância de fazer esse controle de maneira conjunta, como tem sido buscado fazer. Os trabalhos estão sendo realizados pelas empresas, pelos institutos de pesquisas, o Fundecitrus também participando muito ativamente junto com os produtores, todo mundo junto tentando combater o greening, essa doença importante que prejudica bastante a produção, e aí se conseguir um êxito em controlar essa doença, a produção pode voltar a crescer aqui no Brasil, das laranjas, dos sucos, das frutas aqui no nosso país.
Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre a horticultura brasileira. Mas na próxima quinta-feira tem mais episódio novo do Hort Resenha Podcast, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas. Vem pra resenha!